Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te entregamos este momento de partilha, de aprofundamento na nossa fé, para que possamos viver conforme a vossa graça e conforme a vossa vontade. Não permitai, Senhor, que nós nos afastemos de Ti, mas que através desse pequeno estudo, através deste momento formativo, nós possamos crescer na nossa fé e assim sermos mais fiéis a Ti. Dá as iluminações necessárias, o entendimento, a graça da providência sobre este momento. Fica conosco, Senhor. Santíssima Virgem Maria, protege, abençoe e guarde os nossos corações. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, galera, bom dia, né? Como é que está aí o final de semana de vocês, né? Espero que esteja tudo bem, né? Pessoal, hoje a gente vai trabalhar sobre um tema muito importante, muito fundamental mesmo, que é sobre o corpo como sacramento da pessoa, entende? E antes de começar mesmo, né, eu vou tentar fazer uma exposição em 30 minutos, eu acho que é um tempo razoável, tá bom? Mas antes mesmo da gente tentar começar, eu queria dar alguns toques introdutórios que podem nos ajudar na leitura, né, da catequese. Como é que eu quero fazer? Eu quero dar esse introdutório rápido e depois a gente lê a catequese, né, que é aquela catequese 19, que eu comentei, né, que tem um texto comentado, e aí a gente ia aprofundando, beleza? Só uma observação, essa numeração, catequese 19, se dá graças à numeração, vamos dizer assim, clássica, né? Vocês sabem que as catequeses de teologia do corpo, elas começaram em 79 até 84, se não me engano, são essas datas. E aí, de uma maneira didática, né, elas foram separadas por números, né? A primeira catequese foi a primeira a ser proferida, a segunda, a terceira e assim por diante, né? Cada uma delas foram proferidas numa data diferente, né? Numa quarta-feira diferente. Então, essa catequese aqui, especificamente, ela é a catequese 19, né? A numeração. Se você procurar os livros de teologia do corpo, eles também vão estar trabalhando sobre essa perspectiva de numeração, tá bom? Então, o corpo, como sacramento da pessoa, precisa aprofundar e entender. O que é que São João Paulo II entende por corpo? Primeiro, o ser humano, nós somos um ser só, vamos dizer assim. Nós temos corpo, alma e espírito, mas nós somos um ser só. Nós não somos um corpo que temos uma alma e temos um espírito. Nós não somos um espírito que tem um corpo, que usa de um corpo e que tem uma psique. Nós não somos simplesmente psicologia, que temos uma alma e temos um espírito. Não, nós somos que essa pessoa, ela tem corpo, alma e espírito. Ela, melhor dizendo, ela não tem, ela é a sua totalidade. Ela é corpo, ela é alma, ela é espírito. Ao mesmo tempo em que ela não é só corpo, porque ela também é alma e também é espírito. Ela não é só espírito, porque também é corpo e também é psique. E também não é só psique, porque ela também é corpo e é alma, é espírito, entendeu? Então, isso é fundamental, entender que o ser humano é um ser só, completo, né? E a categoria de pessoa é o que melhor discrimina o ser humano. Isso é importante, por exemplo, para poder rebater uma perspectiva psicologista, como São João Paulo II interpreta ser a perspectiva de Freud, né? Que o ser humano é prioritariamente uma psique e que essa psique domina, vamos dizer assim, comanda todas as atividades espirituais, como a liberdade, a inteligência e o corpo, entendeu? Por outro lado, ele também é contra uma perspectiva marxista de entender que o ser humano ele é só prioritariamente um corpo, uma matéria, né? Um pedaço. E que o corpo, as condições sociológicas, financeiras, econômicas, elas delimitam quem é verdadeiramente um homem, entendeu? E aí, através do corpo, Marx, né, ele tem essa perspectiva, através do corpo é que o espírito ele se manifesta e a psique se manifesta, entendeu? Ao mesmo tempo em que é contra uma perspectiva exclusivamente espiritualista, de que a pessoa ela é só o espírito, mas e o espírito é quem comanda tudo, corpo e psique. Então ele vai contra essas três correntes e ele entende o ser humano como um todo.
Então, quando a gente entende que o ser humano ele é corpo, também corpo, ele não é só corpo, mas ele é corpo, nós começamos a entender melhor por que ele faz uma teologia do corpo. Entendeu? Isso é fundamental. Eu espero que você esteja acompanhando, né? Se em algum ponto complicar um pouco mais, você pede, Osmar, repete isso, explica isso um pouco melhor e tal e tal. E eu faço, eu explico, viu? Então, vamos seguir adiante, né? Tendo essa base introdutória, a gente... Ah, sim, outra coisa, né? Uma outra coisa muito importante. É que o corpo, a alma e o espírito, como são o homem, não são... O corpo sozinho não é todo homem, né? A alma sozinha não é todo homem, o espírito sozinho não é todo homem. Mas cada uma das coisas são homem, a gente precisa entender que também o corpo, também a alma e também o espírito foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não só a pessoa no seu conjunto, mas cada uma dessas partes. E mais especificamente, o que nós queremos dizer quando uma coisa foi criada à imagem e semelhança de Deus? Nós queremos dizer que ela foi criada por amor, para o amor e no amor. Entendeu? Isso é muito importante. Então o nosso corpo ele também foi criado à imagem e semelhança do amor. E é por isso que o nosso corpo fala sobre Deus. É por isso que se pode fazer uma teologia propriamente do corpo. Entendeu? Então, tendo claro essas duas coisas, a gente pode ir para o texto. Ok? Se você quiser abrir o texto, eu já falei aqui no grupo, né? Tá, eu botei há muito tempo atrás, há uma semana, 2 semanas, né? Eu coloquei esse texto. Se você não baixou ainda, baixe e vamos acompanhar a leitura comigo, pode ser? Vou ler parágrafo por parágrafo. O livro do Gênesis faz notar que o homem e a mulher foram criados para o matrimônio. O homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deste modo se abre a grande perspectiva criadora da existência humana, que sempre se renova mediante a procriação, que é também uma autorreprodução. Tal perspectiva está radicada na consciência da humanidade e também na particular compreensão do significado esponsal do corpo, com a sua masculinidade e com a sua feminilidade. Homem e mulher no mistério da criação constituem dom recíproco. Então, palavras-chave aqui. Homem e mulher criados para o matrimônio. É fundamental entender isso não numa perspectiva fechada, como exclusivamente o matrimônio, porque se nós entendermos isso, nós não vamos conseguir entender mais na frente a perspectiva sobre o celibato sacerdotal, sobre a vida consagrada. Então, o vínculo, assim, o que é fundamental nessa compreensão é entender que o homem e a mulher eles estão ligados por um vínculo de vida. Eles estão ligados por um vínculo de dar a vida, de perseverar a vida e de consumir a própria vida em favor de outro. Isso é fundamental de se entender, né? E esse conceito fundamental apresentado no Gênesis, ele vai ser perseverado mesmo na vocação celibatária, que é de dar a vida também. Então, ter claro isso, né? De consumir a vida para que outros vivam, de preservar a vida, entendeu? Então, isso é importante. E aí essa perspectiva criadora de Deus, ela encontra um respaldo no homem, porque Deus concede essa capacidade de criar o homem com a participação desse mistério de criação. Ou seja, Deus, a partir do momento de Adão e Eva, Deus não cria o homem mais sozinho, ex nihilo, do nada, né? Mas ele se usa de outros homens para poder manifestar essa preservação da natureza humana na história da humanidade. Entendeu? Então, e essa mentalidade, né, está arraigada no mais profundo da identidade do ser humano. Em qual sentido? De que na consciência do homem, na consciência da mulher, existe um sentido, né, um certo sensus sobre quem é o homem, para que ele existe, para que ele tem um corpo, né? E está escrito também no seu corpo, na sua masculinidade e na feminilidade, né? E é belo essa última frase, né? O homem e mulher, no mistério da criação, constituem dom recíproco, ou seja, eles não são criados para si mesmos, eles são criados um para o outro. Essa manifestação do dom, que é uma lógica do próprio Deus, eu falei isso, né, no encontro passado. Essa manifestação do dom está arraigada no próprio corpo do homem e da mulher, assim como na consciência do homem e da mulher. Ok?
se tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, tá certo? Porque a leitura da catequese, vocês vão ver que ela é muito profunda, ela é densa, mas a nossa intenção é exatamente poder explicar ela, né? Eu não quero estar falando aqui minhas próprias palavras, eu quero estar aqui explicando o que João Paulo II, esse cara aqui atrás, falou, entendeu? Na narrativa da criação, especialmente em Gênesis 2, a mulher certamente não é só um objeto para o homem. Prestem bem atenção. Permanecendo embora ambos, um diante do outro, em toda a plenitude da própria objetividade da criatura, como carne de minha carne e osso dos meus ossos, como varão e mulher, ambos nus. O que ele quer dizer com isso? Objeto, na raiz etimológica da palavra, significa estar de frente a, né? Quando eu trato algo como objeto, é o sentido de que aquela coisa ela está de frente para mim, tá entendendo? Ou seja, ela é algo, é uma coisa para mim, ela é um objeto. Então, o homem e a mulher, eles não são um para o outro somente objetos, ainda que eles estejam um de frente para o outro, ainda que eles apareçam para o outro como uma coisa diferente dele mesmo. Mas, eles são carne de minha carne, ossos dos meus ossos, ou seja, eles são outros sujeitos, são outra pessoa, entendeu? E isso é muito importante de ter em mente. Porque o ser humano, mesmo no seu corpo, ele não pode ser reduzido à categoria de objeto para ser usado. Guardem isso. Um homem e a mulher não podem ser objetos para ser usados. Certo? Vamos continuar. Só a nudez que torna objeto a mulher diante do homem, ou vice-versa, é fonte de vergonha. Não sentiam vergonha quer dizer que a mulher não era para o homem objeto, nem ele para ela. A inocência interior, como pureza de coração, em certo modo, torna impossível que de uma maneira um fosse baixado pelo outro ao nível de mero objeto. Se não sentiam vergonha, quer dizer que estavam unidos pela consciência do dom. Tinham recíproca consciência do significado esponsal dos seus próprios corpos, em que se exprimia a liberdade do dom e que se manifestava toda a riqueza interior da pessoa como sujeito. Esta recíproca compenetração do eu das pessoas humanas, do homem e da mulher, parece excluir subjetivamente qualquer redução ao objeto. Respira. Uma linguagem densa, né? Assim, filosoficamente falando. Mas vamos lá. O que ele está falando aqui é que a única coisa que causa vergonha no homem e na mulher não é propriamente o corpo, mas quando o corpo se torna para alguém única e exclusivamente um objeto. Ou seja, eu tenho vergonha do meu corpo na medida em que o meu corpo pode fazer com que eu pareça um objeto para alguém. Propriamente dito, a vergonha não é tanto do corpo, mas da concupiscência. Entendeu? Ou seja, da redução do outro a um objeto. Que o outro se torna para mim só um objeto. Mas, aquela inocência interior, aquela pureza de coração que existia no homem e na mulher antes do pecado original, que aqui ele está fazendo uma contraposição, depois do pecado original e antes do pecado original, ela não existia por quê? Eles não sentiam vergonha por quê? Porque antes do pecado, o homem não reduzia a mulher exclusivamente a um objeto para o seu próprio prazer. Então, por quê? E por que eles não excluíram? Porque eles tinham uma inocência semelhante a uma inocência de criança. Por exemplo, por que a criança não tem vergonha dos seus caracteres sexuais? Primeiramente, porque ela não tem consciência do valor da sexualidade. Então, falta uma consciência do valor da sexualidade. O que João Paulo II está falando aqui é que não existe essa falta de consciência sobre os valores da sexualidade em Adão e Eva, nessa situação original. Mas, deixa eu procurar aqui. Se não sentiam vergonha, quer dizer que estavam unidos pela consciência do dom. Ou seja, eles tinham consciência não somente da própria sexualidade, mas do significado que a sexualidade tinha no sentido esponsal. Deu para entender? Eles tinham o conhecimento, eles tinham atração, mais especificamente, eles tinham atração sexual, eles sentiam desejos um pelo outro, Adão por Eva, Eva por Adão, mas eles não reduziam a pessoa.
essa atração que eles tinham de um pelo outro, estava envolvido numa dinâmica de doação de um pelo outro, aquilo que ele chama de consciência do dom, né? A consciência do dom penetrava até mesmo a visão do corpo. É nesse sentido que ele fala essa recíproca compenetração do eu, ou seja, naquela situação original, né, Adão e Eva, naquela situação original, quando eles eram considerados corpo, a corporeidade deles não excluía, não afastava, não dissociava da dimensão da subjetividade, ou seja, que aquela outra pessoa que está diante de mim, ela não é somente um objeto, uma coisa que eu posso usar. Ela é alguém, ela tem um eu, ela é uma subjetividade. Entende? E sendo subjetividade, essa subjetividade compenetra, ou seja, ela entra para dentro da minha própria subjetividade, não só como uma coisa, um corpo, um objeto, mas como uma pessoa. É nesse sentido que ele fala de uma compenetração do eu. Então, na situação original, pela inocência original, o acesso à subjetividade do outro era, de certo modo, imediato. Aquilo que nós chamamos de relações intersubjetivas, ou seja, entre duas pessoas, era imediato. Com a realidade do pecado, o outro, em primeiro momento, se apresenta para mim somente como um corpo, como uma coisa, como um objeto. E é necessário um esforço muito grande para eu ver que ela não é somente uma pessoa, um corpo, um objeto, para eu ver que ela é uma pessoa. É isso. Vocês estão entendendo a profundidade? Tipo assim, a gente leu 2 parágrafos. Vocês estão entendendo a profundidade que isso tem? Isso é muito belo, gente. Muito, muito, muito belo mesmo, né? E isso mostra também, contra uma perspectiva de puritanismo. Entende? Por quê? Porque não se nega o prazer, não se nega a realidade corporal, mas entende a realidade corporal em comunhão com a pessoa. O entendimento da realidade corporal como manifestação da pessoa. É nesse sentido que se fala do corpo como sacramento da pessoa. Porque se a gente for lá no catecismo, a gente encontra mais especificamente isso. Lá no ponto 774, ponto 774 do catecismo, ele explica o que significa a palavra sacramento. O sacramento é um sinal visível da graça de Deus invisível. Então, até agora, tudo tranquilo, tudo favorável. Eu espero que estejam conseguindo acompanhar bem, tá bom? Espero estar sendo claro, objetivo. Qualquer dúvida, deixa aqui no seu comentário, hein? Vamos lá. Vamos para o próximo parágrafo. O homem e a mulher, depois do pecado de origem, perderam a graça daquela inocência original. Lembra que eu comentei que depois da entrada do pecado original, essa naturalidade, entender o amor de Deus, se tornou menos imediato, certo? A descoberta do significado esponsal do corpo deixará de ser, para eles, simples realidade da revelação e da graça. Todavia, esse significado qual é o significado? O significado esponsal do corpo ficará como um dever imposto ao homem pelo ethos do dom, inscrito no fundo do coração do homem, como um eco longínquo daquela inocência original. Em suma, com a entrada do pecado original, o acesso ao significado esponsal do corpo ele deixa de ser imediato, ele se torna um pouco mais difícil, certo? Mas não se perderá completamente. Vai permanecer lá no fundo do coração do homem como um eco longínquo daquela inocência original. E aqui é interessante ver que ele, João Paulo II, ele não faz uma tentativa de explicar Adão e Eva como interpretações literais. Ele não se preocupa em fazer isso. Mas ele parte de Adão e Eva como uma realidade mais profunda de quem é o ser humano, como se fossem realidades antropológicas, como categorias antropológicas, certo?
Então, Adão e Eva somos eu e você, prioritariamente, né? Adão e Eva somos eu e você, marcados pela graça e pelo pecado. Então, esse eco, ele permanece lá no fundo do nosso coração. Nós sentimos o desejo de amar as pessoas, de redescobrir esse significado esponsal do corpo, de doar o meu corpo pelos outros, de doar a minha vida para realizar quem verdadeiramente eu sou. Você entende? E é isso que ele fala como ethos do dom. Ethos é um modo de viver, é uma palavra grega, né, que significa um modo de viver, daí que vem a palavra ética. Entendeu? Então esse modo de viver, ele tem que estar impregnado pelo dom, ou seja, de eu me doar, de eu me consumir por alguém, né? Isso é muito importante. Desse significado esponsal do corpo, formar-se-á o amor humano na verdade interior e na sua autêntica subjetividade, ou seja, não considerando o outro somente como objeto. É a partir do significado do corpo que o homem entende o outro, o ser humano entende o outro, o homem entende a mulher. E o homem, mesmo através do véu da vergonha, nele, após o pecado, nele se descobrirá continuamente a si mesmo como guarda do mistério do sujeito, isto é, da liberdade do dom, de tal maneira que defenderá de qualquer redução a posições de puro objeto. Então, olha que profundo. Com a entrada do pecado no mundo, aquele acesso que eu falei para vocês sobre o significado esponsal do corpo do outro, ele deixa de ser imediato, e de certo modo do meu próprio corpo. Então, a vergonha, aqui, manifestada como pudor, ele vai ser como um guarda perante a redução de ser considerado somente um objeto. De maneira mais clara, eu uso uma roupa, eu me visto, não somente para esconder o meu corpo, que eu tenho vergonha, mas, antes de tudo, para que você veja o meu corpo e que não veja primeiramente o meu corpo como um objeto, mas que você veja o meu corpo, mas como eu cubro os meus caracteres sexuais que causam uma impressão mais forte de começo, aí você por ver o meu corpo sem uma manifestação tão explícita de uma sexualidade, você não fica impressionado de primeiro, e isso lhe dá um certo tempo para você descobrir os valores da pessoa, os valores de quem eu sou. Tá dando para entender? Tá dando para compreender? Então, através desse véu de vergonha, que se transformará em pudor, né? Ele vai se descobrir a si mesmo como mistério do sujeito, como uma tentativa de não ser reduzido a somente um objeto. É para isso que serve o pudor. O pudor não é vestir da cabeça aos pés, né? Ter tudo coberto. Mais especificamente no livro Amor e Responsabilidade, de João Paulo II, ele fala que o pudor é esconder os valores sexuais à medida em que os valores sexuais nublam os valores da pessoa. Mas os valores sexuais também são valores. Entendeu? Pessoal, por favor, se não estiver entendendo, bote comentário aqui, porque senão eu vou fingir que vocês estão entendendo tudo, né? E a gente vai seguir adiante, realmente, tá bom? Vamos lá. Por agora, todavia, encontramos diante do limiar na história terrestre do homem. O homem e mulher não transpuseram ainda o sentido da consciência do bem e do mal, ou seja, eles estão naquela situação original, antes do pecado original. Estão mergulhados no mistério mesmo da criação, e a profundidade deste mistério oculto no coração deles é a inocência, a graça, o amor e a justiça, que já estavam lá no mais fundo do coração do homem, como princípios, né? E que não ficaram nublados ainda pelo pecado. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. O homem parece no mundo visível como a mais alta expressão do dom divino, pois inclui em si a dimensão interior do dom. E com essa dimensão interior do dom, traz ao mundo a sua particular semelhança com Deus. Ou seja, o homem se apresenta no mundo como uma particular semelhança com Deus. Claro que existe uma semelhança com Deus em toda a criação, né? Por exemplo, as montanhas, né? A grandeza de Deus, o mar, a profundidade do amor de Deus. Claro, cada uma das coisas a gente pode ver, mas o ser humano é uma particular semelhança com Deus. Graças ao qual essa semelhança com Deus,
o homem transcende e domina também a sua visibilidade no mundo, a sua corporeidade, a sua masculinidade ou feminilidade, e também a sua nudez. Reflexo dessa semelhança é também a consciência primordial do significado esponsal do corpo, consciência penetrada pelo mistério da inocência original. Então, particular semelhança se encontra no significado esponsal do corpo, ou seja, o homem, através do corpo, expressa no mundo a imagem e semelhança de Deus. Porque o corpo foi criado por amor, para o amor e no amor. E é por ser criado por amor, no amor e para o amor, que o homem pode fazer uma teologia do corpo. E é, mesmo antes da encarnação do Verbo, desde o princípio, como Deus nos criou, nós já manifestamos esse amor de Deus através da nossa corporeidade no mundo hoje. Entendeu? Especialmente, a gente pode aprofundar isso sobre vários aspectos, sobre, por exemplo, o conceito de colaboração. Nós colaboramos com a obra criadora de Deus. Entendeu? Através do nosso trabalho, aí existe uma certa teologia do trabalho que pode ser desenvolvida, né? E que é desenvolvida muito fortemente na doutrina social da igreja. Através sobre a ecologia, se a gente parar para pensar, a centralidade do homem como colaborador da obra de Deus, entendeu? Como o ponto culminante da obra de Deus. Então tem vários aspectos aqui que poderiam ser aprofundados, mas aqui estou só acenando algumas dimensões, né? Vamos seguir adiante na leitura, né? Assim, nesta dimensão, constitui-se um primordial sacramento, entendido como sinal que transmite eficazmente ao mundo visível o quê? Transmite o mundo invisível oculto em Deus desde a eternidade. O homem, através da sua corporeidade, transmite ao mundo visível esse mundo invisível eterno de Deus. E é este o mistério de verdade e de amor, o mistério da vida divina, da qual o homem participa realmente. Na história do homem, é a inocência original que inicia esta participação e é também fonte da felicidade original. Ok? Inocência original é entendido não como falta de consciência sobre os valores, mas uma consciência profunda sobre o dom, sobre o significado, certo? Cadê onde eu parei? O sacramento, como sinal visível, constitui-se com o homem enquanto corpo, mediante a sua visível masculinidade e feminilidade. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual, o divino. Foi criado para transmitir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim ser sinal dele. Entendam bem? Quando está falando aqui de sacramento, pelo amor de Deus, ele não está falando dos 7 sacramentos da igreja, mas ele está falando sobre o sentido próprio, etimológico da palavra, que tem explicado no ponto 774 do Yucat. O sacramento, a palavra sacramento, sacramentum do latim, ela tem um correlato em latim que se chama mysterium, certo? E ambas essas palavras, elas vêm de um grego mysterion, certo? Do grego, mysterion significa um mistério, que é acessível e oculto ao mesmo tempo. Quando se traduz para o latim, a palavra mysterion se traduz tanto por sacramento quanto por mysterium. Mysterium é aquilo que se torna invisível, aquilo que é oculto, que pode ser descoberto, mas que a priori ele é oculto. E a palavra sacramento é aquilo que é visível. É tanto que o sentido próprio da palavra sacramento é o quê? É ser um sinal visível da graça invisível de Deus. Então, nesse sentido que ele está usando essa palavra, que o corpo ele é um sacramento de Deus na criação. Ele é uma manifestação visível da graça de Deus invisível. Entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Portanto, no homem criado à imagem de Deus, foi revelada, em certo sentido, a sacramentalidade da criação. Ou seja, que na criação não existe somente o que é visível, existe também o invisível. E o homem é sinal visível daquilo que é invisível, ou seja, do próprio Deus, através do seu corpo, porque o seu corpo expressa amor e é capaz de receber amor, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. O homem, com efeito, mediante a sua corporeidade,
ou seja, a masculinidade e feminilidade, torna-se sinal visível da economia da verdade e do amor, que tem a fonte no próprio Deus e foi já revelado no mistério da criação. Ou seja, o corpo ele entra na teologia não somente porque Jesus se fez corpo, porque o verbo carum factum est, o verbo se fez carne, mas mais do que isso, já no mistério da criação existe um princípio que é ser criado à imagem e semelhança de Deus também no corpo, que é fundamental. E isso já é sinal do amor de Deus na humanidade. Ok? O sacramento do mundo e o sacramento do homem no mundo provém da fonte divina da santidade e, ao mesmo tempo, é instituído para a santidade. A inocência original, ligada à experiência do significado esponsal do corpo, é a santidade mesma, que permite ao homem exprimir-se de modo profundo com o próprio corpo, isto precisamente mediante o dom sincero de si mesmo. A consciência do dom condiciona, neste caso, o sacramento do corpo. O homem sente-se no seu corpo de varão, ou no caso de mulher, sujeito de santidade. Pessoal, eu não sei se você consegue ver a profundidade disso. Olhe bem, Adão e Eva, já no começo da criação, participando da criação salvífica de Deus, tendo relação sexual, já são sujeitos de santidade no seu corpo. Porque isso, gente, quebra com aquela mentalidade muito comum de que o pecado original é a sexualidade, é o sexo. Você entende? Não é. O pecado original não é a sexualidade, o pecado original não é o sexo. O pecado original é a desobediência a Deus. E essa desobediência a Deus, ela bagunça tudo com o nosso coreto, entendeu? Então, olha aqui. O sacramento do mundo... A inocência original ligada ao significado esponsal do corpo é a santidade do homem mesmo. Ou seja, a santidade do homem está profundamente ligada com o seu corpo. E a vivência no seu corpo já é a manifestação de santidade. Entendeu? Não é um esforço de reprimir a minha sexualidade, de rebaixar os meus impulsos sexuais. Não é isso que ele está falando. Ele está falando prioritariamente que a sexualidade vivida segundo os planos de Deus é o mais natural. E a sexualidade vivida segundo os planos de Deus é o mais normal, vamos dizer assim, né? Entre aspas, o conceito de normalidade hoje já perdeu um pouco do que significa verdadeiramente. Mas isso é a santidade do homem. E santidade é entendido prioritariamente como o quê? Como bem-aventurança, como alegria, como felicidade. Entende? Então sigamos adiante, né? E aí o último parágrafo. Com tal consciência do significado do próprio corpo, o homem, como varão e mulher, entra no mundo como sujeito de amor e de verdade. Ou seja, o homem e a mulher não são somente objetos, mas também são o quê? Sujeitos. Isso é importante. Antes de dar conclusão ao vídeo, né? Já preparem perguntas, porque aí eu sempre reservo de 15, 20, 30 minutos, dependendo de vocês, as perguntas, né? Vão preparando as perguntas, que assim que eu terminar aqui, vocês lançam as perguntas, não precisa ser diretamente relacionado ao tema, né? E aí a gente debate um pouquinho sobre isso, tá bom? Por isso que é um grupo de estudo, não é uma aula. Pode-se afirmar que Gênesis 2, observação Gênesis 2, antes do pecado original, narra, por assim dizer, a primeira festa da humanidade, em toda a plenitude original da experiência do significado esponsal do corpo. É uma festa da humanidade que se origina nas fontes divinas da verdade e do amor, no mistério mesmo da criação. Aquilo que eu falei para vocês, santidade entendido como bem-aventurança, como felicidade. É por isso que a vivência do corpo do homem e da mulher se manifesta como santidade, como felicidade. E aqui ele fala de festa, mais do que uma simples felicidade, do que uma simples santidade. Festa. Embora bem depressa sobre aquela festa original venha a se desdobrar o horizonte do pecado e da morte. Todavia, já desde o mistério da criação, chegamos a uma primeira esperança. Qual é? Que o fruto da economia divina, da verdade e do amor, que se revelou no princípio,
é não a morte, mas a vida. E não tanto a destruição do corpo do homem, criado à imagem e semelhança de Deus, como quanto, de preferência, a chamada para a glória do homem. Então, desde o princípio, a gente já vê essa vocação original do homem e da mulher, a santidade, a alegria, a uma felicidade, a festa, entendeu? Então, todas essas dimensões são fundamentais. Amém? Vamos terminar com a oração e aí depois eu abro para as questões, né? Para as dúvidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, galera, dúvidas, perguntas, comentários, o que mais? Alguma coisa não ficou clara? Queria escutar agora um pouquinho de vocês, pode ser? Vamos lá. Nenhuma dúvida? Nenhuma questão? Pode perguntar, não pense que o seu comentário, que a sua dúvida é besteira, não é muito importante, porque às vezes a gente pensa, né, não, meu comentário é besta, meu comentário Não, nenhum comentário é, né? Se você tem uma dúvida, pode ser inclusive que a sua dúvida seja a mesma dúvida de outra pessoa que esteja com vergonha de perguntar, entendeu? Então, fique à vontade, pode perguntar, tá bom? Claro, não sei se você vai saber responder, mas estamos aqui para isso mesmo, hein? Hoje foi bom, hoje o encontro foi interessante, deu para entender bem, foi fácil de aprofundar, de entender, ou foi complexo, foi um pouco difícil. Queria escutar um pouco de vocês, para saber a opinião de vocês aí também, né? Certo. Muito bem explicado, creio que é um grande desafio a história da subjetividade do outro indo além do corpo. Massa, Mariana. É verdade, às vezes a gente tem essa dificuldade de entrar na subjetividade do outro para entender quem ele é, né? Certo, agora algumas perguntas boas, né? Vou responder primeiro aqui a da Mariana Maia, certo? A diferença da inocência original da criança e a inocência de Adão e Eva é que eles tinham consciência da sexualidade, mas com pureza. E a criança não tem nenhum ainda. Não é que a criança não tenha nenhum ainda, né? Mas é uma consciência ainda que está se formando, né? A gente vê, sei lá, nos primeiros anos, nenhuma mesmo, né? Assim, uma consciência do corpo. Não estou dizendo que não tenham instintos, que não tenham reações, mas elas não têm consciência ainda do que aquilo significa. Eu não sei explicar em qual época e qual idade que a consciência dos valores sexuais vão se formar, mas a gente sabe aí que não é na primeira infância e nem na segunda infância, né? Eu digo mais, né? Assim, e aí não é um conhecimento psicológico, mas um conhecimento de vida. No primeiro momento, nem na adolescência eu posso dizer que existe ainda uma consciência real sobre os valores da sexualidade. Existe, de fato, uma reação, né? Existe ainda um princípio de consciência, né? Então, essa é mais ou menos o entendimento. Já Adão e Eva, não. Adão e Eva, que, como eu falei, né, são categorias antropológicas mais do que históricas. Eles tinham consciência, tinham uma plena consciência da sexualidade, mas uma consciência embebida do quê? Da lógica do dom, da consciência do dom. Que inclusive já pega aqui a pergunta do Daniel Maia, né? Gostaria de entender melhor o que é a consciência do dom. E isso é uma pergunta fundamental. Fundamental. A consciência do dom... Estou um pouco gripado. Uns 3 dias já. Mas a consciência do dom o que é? É meio difícil explicar. Mas é a consciência de que eu fui criado para me doar. Primeiro, a minha vida ela é um dom de Deus. Eu não merecia, eu não fiz nada por merecer aquilo dali, mas Deus me deu gratuitamente. Então, essa
é uma certa consciência. Mas além disso, como eu fui criado em imagem e semelhança de Deus, eu me realizo à medida em que eu me dou. À medida em que eu me dou pelos outros. E a gente não precisa ir muito longe, minha gente. Se a gente vê, por exemplo, não sei se vocês já foram para projetos de ação social. A gente se sente muito realizado quando a gente está amando os pobres sem receber nada em troca. O amor do pai e da mãe, eles não recebem nada em troca. Claro, tem um carinho, tem um afeto, mas o pai e a mãe não amam por causa disso. Eles amam porque são pais, porque são mães, porque amam. Exclusivamente. Entende? Então, essa consciência do dom é exatamente essa consciência de que eu fui criado para amar, para me doar, para me consumir. Para entender melhor, eu vou colocar isso em contraposição com outro tipo de consciência, que é uma consciência utilitarista, que vai ficar mais claro. Como é que é uma consciência utilitarista? É que eu vivo e eu uso do meu corpo e uso das pessoas para conquistar prazer. Ou seja, a centralidade da minha vida se torna o quê? Eu mesmo. Eu tomo uma vida autorreferencial a mim mesmo. É redundante, autorreferencial a mim mesmo. Mas a lógica do dom é exatamente quando eu coloco a minha vida à disposição do outro, quando eu coloco a minha vida para fora de mim mesmo, para me doar, para me consumir. Entendeu? Ficou claro, Daniel? Mais perguntas, mais questões? Mais alguma dúvida? Sobre essa parte da inocência original, acho que ficou bem claro, né? A inocência original, a inocência de Adão e de Eva, a inocência da criança, acho que foi ficando bem evidente, né? Essa consciência é algo que a alma humana aprendia imediatamente ao contemplar o outro, sujeito antes da queda? Sim, na verdade eu posso dizer mais do que isso ainda. Essa consciência, ela já existia no homem. E quando o homem olhava o outro, já era sob a perspectiva dessa consciência. Entendeu? Então, isso é interessante, né? Então, a consciência, ela vem até mesmo antes do encontro com o outro, de certo modo. Ok? Deu para entender? Alguma dúvida ainda? Alguma questão? Tranquilo? Então, ficou claro isso, né? Se tiver ficado tudo claro, ótimo, a gente termina. Perfeito, entendeu? Então, vamos terminar, né? Nossa transmissão. Perfeito? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Um abraço.